Bom dia. Hoje o vídeo da manhã ficou travado no Instagram. Se eu conseguir recuperar, eu vou publicá-lo, né? Então ele provavelmente saia mais tarde. Está acusando algum erro. Mas vamos dar continuidade à nossa meditação. Ontem a gente começou, né? São 21 dias. A gente está falando dos chakras. E nós iremos avançar, né? No chakra básico. A gente fez ontem essa questão da sobrevivência, né? Aquilo que nos faz andar, aquilo que nos faz ir para a vida e buscar o pão de uma forma bem simplória, isso, né? Mas que pode estar carregado de crenças e situações não tão boas que já não servem para gente. Se a gente olhar de forma ancestral, quantas crenças a gente acumulou, e aí eu falo de humanidade, de realmente guerras, conflitos, quando a gente não tinha aquele alimento de uma forma fácil, né? Então aí a gente teve que acumular coisas que já não servem mais. Hoje o nosso trabalho é muito mais mental, ele já não é mais mecânico, né? Cada vez mais as máquinas substituem esse esforço físico. De alguma forma isso foi canalizado com atividades, esportes, né? Hoje a gente paga para fazer esforço, se a gente pensar numa academia e tal. E aí não é um julgamento, mas é uma constatação. Aquele esforço que a gente não faz hoje físico, a gente migrou para uma outra maneira de fazê-lo. Mas ocorre que as nossas mazelas acabam sendo muito mais mentais e emocionais do que eram antes, que as questões eram mais físicas, questões de trabalho, onde o esforço físico ao longo da vida dava uma pressão maior ou até uma possível parada da atividade por causa da questão física. Hoje, o foco é o mental. A gente tem, querendo ou não, gostando ou não, a gente trabalha o mental. Então, comente aqui, né, como você ficou, se você conseguiu acompanhar. É uma meditação bem rápida, mas não requer uma grande elaboração. Lembre-se, cada mente é única, então se você ver tudo preto, não tem problema nenhum. O importante é que você esteja receptivo a receber a energia que eu estarei enviando, né? O reiki, das diversas formas, mas que você reflita ao longo do dia sobre como esse processo, essas crenças podem estar impactando na sua vida. E aí, estar apto às coisas que acontecem, os eventos, as coisas que você ouve, vê, as coisas que você sente, as coisas que dizem para você, e refletir isso de forma a entender o que está travacando na sua vida, o que está encalacrando na sua vida, relativo, nesse caso, desses 3 primeiros dias, né? Hoje é o dia 2, ao chakra da base, que é esse instinto mais voraz, esses sentimentos mais primitivos, a raiva, o ódio, sabe? Aquelas coisas que te irritam de uma forma ou de outra, que podem ser coisas simples, podem ser coisas em você, podem ser coisas nos outros, mas do outro você não tem como controlar, você não tem autonomia. Então, o máximo que você pode fazer é modificar o seu comportamento em relação ao que o outro faz. Poderia até uma conversa, mas há uma limitação do controle que você tem sobre o outro. Você não tem controle sobre o outro. Então, sem mais delongas, porque esse vídeo não é muito longo, então vamos lá. Feche seus olhos, esteja numa posição confortável, sentado com a coluna ereta. Mentalize alguma questão relacionada à sua sobrevivência. Talvez não seja uma questão tão complexa, talvez simplesmente seja a questão de pagar as contas. Talvez você esteja nesse estágio e não está nem um pouco errado. Livre de julgamentos, cada um está no seu estágio. Uns mais avançados,
outros menos avançados. Respire em 4 tempos, então eu vou contar. Funciona assim. São 4 tempos que eu conto para você inspirar, 4 tempos para reter, 4 tempos para soltar e 4 tempos você segura sem nada. Eu vou repetir esse ciclo 4 vezes. Então, feche os olhos novamente, se você abriu, para prestar atenção na explicação, e vamos lá. Inspira, 1, 2, 3, 4, segura, 1, 2, 3, 4, retém, solta, 1, 2, 3, 4, segura, 1, 2, 3, 4. Inspira, 1, 2, 3, 4, retém, 1, 2, 3, 4, solta, 1, 2, 3, 4, retém, 1, 2, 3, 4, inspira, segura, 1, 2, 3, 4, solta, 1, 2, 3, 4, retém, 1, 2, 3, 4, inspira, 1, 2, 3, 4, solta, 1, 2, 3, 4, inspira, 1, 2, 3, 4, solta, volte um pouco mais relaxado, respirar normalmente, buscando trazer consciência ao seu inspiração. Imagine que quando você respira agora, o ar entra pelo topo da sua cabeça e sai pela sola dos seus pés. Imagine desta maneira como se tudo estivesse fluindo no seu corpo. E agora, inspirando nisso, se concentre nessa área do seu corpo, que é logo acima dos glúteos, no início da coluna, que é perto do seu cóccix, que é o chakra básico. Ele emana uma energia vermelha. Se você puder, imagine como ele está girando. Não se julgue, ele pode estar parado, ele pode estar girando devagar, rápido, de forma não síncrona. Inspire mais uma vez. Vai entendendo como ele está girando. Pense nas questões de sobrevivência que talvez a sua família tenha passado. Pense nas questões de sobrevivência que talvez você esteja vendo ultimamente, o quanto isso esteja te abalando, porque a situação no planeta, no país, talvez ela não esteja tão confortável como estava antes, né? Nós passamos por alguns conflitos e isso também te abala de alguma forma. Talvez você esteja nessa situação de dificuldade, talvez você esteja ao contrário, numa situação razoável, confortável, e vê os outros ao seu redor no sofrimento. Olhe para isso, quanto isso te afeta. Quanto a sua mente é afetada, quanto esses pensamentos ficam no seu dia a dia de dificuldade. Talvez você esteja confortável, mas você ache que você poderia ter mais. Talvez você acredite que, de certa forma, os outros que estão em dificuldade não têm nada a ver com você. Livre de julgamentos. Deixe que esses pensamentos venham e vão. E agora, se você me permitir, eu vou enviar o reiki para este centro de energia de todas as pessoas que estão assistindo essa live, que vierem assistir, que possam receber a energia do reiki, de todas as iniciações que eu já tive, como se esse chakra estivesse sendo alinhado, purificado, reconstituído, dado o equilíbrio. Continue respirando calmo e profundamente. Veja o movimento desse chakra se equilibrando, se refazendo. E volte aos poucos,
veja como você se sente, sinta seu corpo, vá se alongando. Nós estamos atuando em 3 níveis. Ontem nós atuamos no nível físico, hoje no nível mental e amanhã no emocional, para esse primeiro chakra. E esse ciclo irá se repetir por mais 6 vezes, que são os outros 7 chakras. Os chakras são centros de energias que dão uma coesão com aquilo que a gente é maior, porque a gente não é só esse corpo físico. Nós temos outras partes não visíveis e ainda não entendidas totalmente, que nos compõem como somos, interligados um com os outros, gostando ou não, em atrito ou não, achando que estamos certos ou não. Não é necessário que você acredite em tudo que eu falo, mas é importante que você reflita ao menos sobre isso. Então essa foi a meditação do dia 2. Se você gostou, comente, compartilhe, se inscreva no canal, tem muito conteúdo. Se você ficou com alguma dúvida, pode comentar aqui, pode me escrever. Se você tem alguma crítica, também pode me escrever, sem problema nenhum. Se você tem alguém que goste desse tipo de assunto, encaminhe esse vídeo para ele. É muito importante que você me ajude, né? Porque a partir do momento que você recebe alguma coisa com a meditação, o que você pode fazer por mim é compartilhar. Então, por hoje é só e até amanhã.